Vamos falar do Rio de Janeiro, porque o Ministério da Justiça prorrogou a permanência da Força Nacional lá no Rio por mais 30 dias. É a terceira renovação feita pelo governo e essa acontece agora após pedido do governo do Rio de Janeiro. Desde 16 de outubro do ano passado, são 300 agentes patrulhando estradas federais no estado. O governo federal divulgou o balanço da operação em abril. Foram 637 veículos recuperados, mais de 6 mil munições apreendidas, 34 fuzis, 59 armas e mais de 1.000 pessoas detidas. Agora, a presença da Força Nacional não vai durar para sempre. Ou seja, o governo do Rio pode fazer o pedido e etc., mas o objetivo da Força Nacional é garantir que o Estado se reorganize para conseguir dar conta sozinho de cuidar daquilo que é responsabilidade dele. Eu fiquei confuso com essa história, Segré. Indicadores. Para mim, a parte fundamental de qualquer intervenção, como nesse caso, importante para melhorar a segurança, é indicadores. E os indicadores devem vir depois com o que sempre Dávila reforça. Cadê o Plano de Segurança Nacional? Buscando estados, municípios e Estado Federal, deveria surgir um plano em que possa ser aplicado para que a Força de Segurança Nacional seja utilizado como um paliativo em um caso de extrema necessidade e não numa situação em que 3 vezes é novamente reforçada a presença da Força Nacional pela incapacidade do Estado de aplicar a segurança que deveria ser a responsabilidade dele. Então, me parece válido para manter a segurança do Estado do Rio de Janeiro, para melhorar a cidadania, a segurança da cidadania, mas se não tiver uma melhora no processo, isso não vai resolver a questão fundamental, que é a insegurança do lugar. E aí, Alan? Eu acho que toda essa questão passa de alguma maneira pela justiça, porque não adianta nada você ter ali uma força de segurança nacional, a polícia prender, se a justiça for leniente e acabar soltando. Eu vou dar um exemplo muito claro de que como isso passa pela justiça. Durante a pandemia, um ministro do Supremo tomou uma decisão, acionado por ONGs e pelo PSB, de que não poderia ter operação policial durante a pandemia, por conta lá de questões de restrições sanitárias, etc. O que aconteceu? Aumentou o poder do tráfico, né? Então, veja, isso foi uma decisão da justiça. Então, só para exemplificar, Aros, que não adianta uma força nacional de segurança, polícias mais bem equipadas, é claro que isso pode ter um efeito na diminuição da criminalidade, mas se o judiciário não for mais punitivo, não adianta nada. Ou seja, trocando aqui para um português simples, se a polícia prender e o judiciário soltar, não adianta nada. E aí, Fábio Perna, e o Rio de Janeiro? Tem salvação? Então, o Rio de Janeiro, às vezes, me passa a sensação, quando ouço a história da Força Nacional, né, ter a sua permanência prorrogada, que nem você colocar os capacetes azuis da ONU lá, enfim, vai conseguir uma solução definitiva. Porque, veja, para onde você olha no Rio, há problemas muito sérios, não só na capital, como agora em cidades do interior e tal, né? Você vê, por exemplo, há uma visão de que, puxa vida, a polícia precisa entrar enfim, nas comunidades e tal, né? Porque lá onde, enfim, bandidos se escondem e tal. Bom, de repente você tem a prisão do Chiquinho Brazão e companhia, gente que estava lá embaixo, na Zona Sul, inclusive. Aí, no fim do ano, houve um momento bem sucedido de prisão de bandidos e tal, o que fez com que, inclusive, o Zinho se entregasse, né? Ele não foi preso aí em nenhuma operação. Ele negociou, inclusive, a entrega dele lá para a polícia. Então, há muitos... Veja, esses números que você leu aí, está falando em 1.000 pessoas, está falando não sei quantas mil armas e tal. Outro dia, lá no Rio de Janeiro, prenderam vários policiais, delegado preso. Então, assim, para o Rio de Janeiro não existe nenhuma solução simples e nenhum trabalho de curto prazo. E eu acho que uma das coisas que são realmente, um dos elementos que são fundamentais dessa história é sim manter essas forças, por mais que isso seja, sempre repito aqui, uma ação pontual, não é algo estratégico ainda,
Mas as ações pontuais também são indispensáveis nesse contexto de praticamente guerra civil. Bom, eu concordo com o Segre. Primeiro, precisa ter indicadores para ver se isso realmente fez sentido ou não. E segundo, que deve ter prazo de validade. Não pode ficar o governador pedindo para eternamente renovar aí a questão de Força de Segurança Nacional no Rio de Janeiro. Porque também aí esse é o trabalho da polícia do estadual, esse é o trabalho da alçada do governador. Então, ele ter ali uma Força Nacional para ele poder reestruturar a polícia, melhorar a corporação, tal, faz todo sentido. Agora, não dá para substituir o trabalho da polícia. Então, assim, nós precisamos limpar parte ali da polícia no Rio de Janeiro que está totalmente infestada com crime organizado, com milícia e etc. Precisa resolver esse problema. Então, ganhar esse tempo para poder fazer esse trabalho, importantíssimo. Agora, não dá para ficar prorrogando eternamente. Então, precisa de indicador e tem que ter prazo de validade. Não pode o governador ficar sempre pedindo para renovar isso. Porque sabe que ele vai querer renovar esse negócio aí até depois da eleição municipal. Porque uma das maiores encrencas no Rio de Janeiro são as eleições municipais. São lugares violentos que o tráfico não deixa nem candidato entrar. Aliás, o voto distrital já existe no Rio de Janeiro. Quem distritalizou foi o tráfico, né? O crime organizado diz, não, você pode disputar a eleição aqui, você nem pode entrar aqui na área. Então ainda vai ter uma enorme insegurança, uma onda de insegurança ainda maior por causa das eleições municipais no Rio de Janeiro. Agora, a situação do Rio, a gente está terminando, Piperno, mas a situação do Rio, ela é crônica, é um daqueles casos emblemáticos do Brasil. E aí a gente fica naquele questionamento, primeiro do seguinte, como é que se refaz uma caminhada dessa? Porque são gestões e mais gestões. Não é dizer assim, é este governo ou aquele governo. É uma série histórica impressionante a do Rio, Piperno. Mas veja, no tempo do cinema novo, Nelson Pereira dos Santos, estou falando de coisa de 60 anos. É isso aí, foi lá longe. Filmava, enfim, áreas, dominadas pelo crime, por bicheiros e tal. O Boca de Ouro. Isso. Então isso, no Rio de Janeiro, já tinha sido normalizado 60 anos atrás, 70 anos atrás. Então nós estamos falando de décadas. Por isso que eu acho que para o Rio de Janeiro não tem solução de curto prazo, muito menos solução simples. Muitas vezes aqui no Brasil, e especialmente no Rio de Janeiro, o poder público, onde ele não deveria estar, ele está de maneira inchada e ineficiente. E aonde ele deveria estar, ele não está, omisso. No caso da segurança pública, o Rio de Janeiro é um exemplo claro disso. É que no Rio esses dois cenários se confundem, porque há um aparato do Estado corrompido em alguns lugares, ou seja, de alguma maneira é o Estado ali. É só pegar os últimos governadores do Rio de Janeiro e ver quais deles evitaram ir preso. E aí você vê quanta disponibilidade de recursos poderia ter sido aplicada para a segurança, como estamos avaliando nesse caso, e que foi desviado para recursos dos governadores corruptos. Você ia dizer, Piperno? Não, no Rio de Janeiro até ex-presidente do Tribunal de Contas está preso. Tribunal de Contas, presidente da Câmara. Não sobrou ninguém. É o famoso se gritar pega ladrão. Governador. Não sobra um, meu irmão. E aí eu acho que mostra esse impacto da corrupção com a criminalidade, né? Que é a criminalidade urbana, chegando na ponta mesmo.